Fala aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Adobe XD. E antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, eu quero que vocês saibam uma coisinha muito importante. Você que já chegou até aqui na aula de componentes, onde a gente vai falar sobre a segunda parte de automação dentro do XD, saiba que você já consegue fazer muita coisa somente com o conteúdo que a gente viu até essa aula. Então, saiba que com esse conteúdo você já consegue ir criando os seus próprios projetos, sejam eles para portfólio, projetos pessoais ou até mesmo para cliente. Então saiba que com poucas coisas dentro do XD você já consegue fazer muito. Então tenha isso definido muito bem na sua mente, tranquilo? No mais, vamos seguir para a aula de hoje. Como vocês viram na aula passada, a gente falou sobre a primeira parte de automação dentro do Adobe XD, que foram sobre os padrões de projetos referentes a cores e tipografia, e dentro da aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de automação, que envolve os componentes, o que são chamados de componentes dentro do Adobe XD. E com eles a gente consegue fazer coisas muito bacanas. Por isso que eu preciso de uma aula única só para falar sobre os componentes, tranquilo? E eu espero que vocês gostem. No mais, vamos seguir. Vamos lá, meus cachorros estão latindo lá no fundo, mas se vocês ouvirem aí, tentem prestar atenção em mim. Seguindo, como vocês conseguem ver, eu já estou aqui com a Adobe XD aberto, beleza? E hoje a gente vai falar sobre os componentes de uma forma muito rápida, até porque eles são muito fáceis de serem dominados, tranquilo? A gente só tem que se atentar a algumas coisas que eles nos permitem realizar, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Relembrando, para acessar os padrões de projeto dentro do Adobe XD, a gente precisa clicar nesse primeiro ícone daqui de baixo, ao qual vai abrir o painel de ativos para que a gente possa estar mexendo com os padrões de projeto dentro desse software, beleza? E como vocês já conseguem ver aqui, eu já tenho algumas cores memorizadas que inclusive eu estou utilizando para formar os exemplos da aula de hoje, beleza? Então tem um verde aqui, um cinza, um roxo que eu nem cheguei a utilizar, vamos ver se a gente vai utilizar, um preto que eu utilizei para colocar aqui na cor de fundo. Como vocês conseguem ver, o cinza e o verde eu coloquei aqui no texto, tá? E tem um branquinho aqui que eu utilizei para o segundo exemplo da aula de hoje, que a gente já vai ver ele, beleza? Vamos lá. E também tem alguns estilos de caractere aqui, no qual eu utilizei para estar configurando alguns títulos e alguns parágrafos, beleza? Vamos lá. Aqui embaixo, como vocês conseguem ver, aqui na parte de componentes eu ainda não tenho nada, porque a gente vai começar a criar agora, beleza? Vamos lá. Para fazer esse exemplo aqui, eu agrupei esses elementos, eu vou desagrupar eles, tá? Os componentes, eles funcionam independentemente disso que eu falei. Vocês podem, por exemplo, digamos que vocês vão criar um componente com essas informações que estão aqui na tela. Vocês podem agrupar elas, selecionando todas e apertando Ctrl G, ou tanto faz, elas podem estar desagrupadas também, tá? Se você apertar Ctrl Shift G, você vai desagrupar, beleza? Vamos lá, eu vou deixar elas desagrupadas mesmo, tá? Tranquilo? Não vai influenciar muito no que a gente vai aprender hoje. E a gente vai fazer o seguinte, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai utilizar os componentes para formar uma seção sobre serviços de uma empresa, beleza? Sobre serviços de um website. E antes que a gente comece a estar utilizando os componentes, para que eles servem de fato? Como eu disse na aula passada, caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui no card, beleza? Então é só clicar, ele vai estar aqui ou aqui, ainda não me acostumei porque o vídeo ele inverte, mas enfim, vamos lá. Ele vai estar aí no card, é só clicar para vocês irem ver a aula passada, beleza? E como eu mencionei lá, de uma forma bem breve, eu falei que os componentes, eles servem para vocês estarem automatizando blocos de informação. Como assim? Como vocês conseguem ver aqui, eu tenho dentro desse pequeno espaço que eu estou selecionando aqui nesse quadradinho, ó, eu tenho alguns elementos em conjunto servindo para um tipo de propósito. Qual propósito? Orientar o usuário que estiver navegando pela interface a entender sobre o que se trata essa seção. No caso, sobre serviços, como vocês conseguem ver aqui. Eu coloquei primeiro o serviço em um títulozinho aqui só de apoio e um ícone, tá? Bem simplesão pra gente entender bem fácil, beleza? Então eu posso estar utilizando essa organização e fazendo com que o Adobe XD
memorize isso aqui para caso eu precise repeti-la ao longo do meu projeto, eu não precisar ficar toda hora vindo nesse bloco aqui e estar apertando Ctrl D para ficar multiplicando ele e arrastando para diversos locais do meu projeto, beleza? Vamos lá. Então, o que eu posso fazer aqui? Para compor essa seção de serviço, a gente vai estar criando um componente com esses três carinhas aqui, e para criar um componente é muito fácil. Assim como a gente faz com as cores e tipografia, a gente consegue vir aqui nos componentes aqui embaixo, tá? No nome componente, e aqui no sinal de mais a gente dá um clique. Lembrando, tem que estar com os elementos que vocês querem tornar componentes selecionados, tá? Selecionei eles, clico aqui no mais de componente, ele vai memorizar igual vocês conseguem ver aqui, beleza? Inclusive ele vai até mudar, ó, a marcação desse bloco de informações, porque esse cara aqui agora vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente, beleza? E a gente tem que se atentar a algumas coisas. Se liga só, como eu falei para vocês, agora a gente fez o XD memorizar esse bloco, e ele tá aqui, ó, na parte de componentes. Se a gente quiser, por exemplo, digamos que o nosso projeto, ele é muito grande, vou aumentar aqui, ó, a minha prancheta, pra gente conseguir entender uma coisinha bacana. Vamos lá. Agora eu tô com uma prancheta aqui, ó, muito grande, ó, tô abaixando aqui, tá? E a minha prancheta, ela tá maior do que antes, beleza? Eu aumentei aqui rapidinho, só pra gente entender esse exemplo. Digamos que eu precise dessa organização aqui de elementos, lá embaixo, em outra parte do meu projeto. Para que eu não precise ficar indo lá em cima, duplicando aquele elemento e arrastando ele aqui para baixo, como eu já memorizei ele aqui no XD, basta que eu clique, segure e arraste aqui nos componentes e solte ele em cima da minha prancheta, que o XD ele vai trazer esse componente aqui pra gente, beleza? Só que a gente tem que entender uma coisinha muito importante, ó. Eu vou voltar aqui pra cima e vou pegar um componente aqui e vou arrastar pro ladinho desse, beleza? Vamos lá. Agora, se liguem só. Se vocês repararem direitinho, vocês vão ver que esse componente aqui, esse segundo componente, tem uma coisinha diferente desse aqui, que é simplesmente esse quadradinho aqui em cima, no canto superior esquerdo, que está preenchido com a cor verde, enquanto aqui nesse segundo ele não tá. O que isso significa? Isso é uma marcação que o XD oferece para a gente estar identificando que esse primeiro bloco de informações aqui, que foi o que a gente usou para criar os componentes, ele é considerado o componente de origem. E o que o componente de origem faz em relação a todos os outros? Se você modificar esse cara, ele vai alterar, ó, para modificar eu posso clicar 2 vezes em um elemento que esteja dentro do meu componente, tá? Se eu clicar 2 vezes de novo, eu vou estar editando, beleza? E se eu editar o componente de origem, ó, vou colocar texto aqui agora, vocês conseguem ver que ele altera todos os outros componentes. Se eu tivesse mais de um aqui, ó, vou colocar um outro aqui agora, tá? E se eu modificar o componente de origem, vocês conseguem ver que ele modifica todos os outros, independentemente de quantos componentes eu tenha. Tá? Lembrando que ele vai modificar, lógico, os componentes que são do grupo dele, tá? Se eu tiver um outro componente com uma organização diferente, ele não vai estar modificando ele, porque foi um outro processo de criação de componentes. Eu espero que vocês tenham entendido isso direitinho, tá? A gente vai ver mais exemplos ao longo do curso, tá? Então não precisa ficar preocupado caso você não tenha entendido. Vamos lá. Só que, para que eu estou explicando isso? Porque o componente de origem a gente não vai estar utilizando para colocar ele dentro da nossa interface. Por quê? Por causa dessa preocupação que a gente tem que ter. Toda vez que a gente for modificar um componente, a gente tem que estar verificando se ele não está com esse quadradinho preenchido, tá? Então, para não ficar se preocupando com isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar todos os componentes de origem por fora do nosso projeto. É só a gente pegar eles, ó, segurar e arrastar para fora da prancheta. Soltou, agora eles vão ficar aqui, tá? Caso vocês queiram, vocês podem até criar uma prancheta, tá? Só para vocês colocarem os seus componentes originais, beleza? Porque eles vão servir para a gente fazer uma coisa muito bacana já já. Então agora que a gente já sabe disso, a gente pode pegar esse componente aqui e utilizar ele para organizar ele dentro dessa seção. Então eu vou estar pegando, ó, mais um componente, tá? Vou colocar aqui, vou colocar 2 serviços dentro dessa seção, tá bacana, pra gente não prolongar muito mais, beleza? Então agora minha seção de serviços já tem 2 serviços, só que eles são iguais. Como eu disse,
Aqui agora a gente não está trabalhando com o componente de origem, então a gente pode modificar esses caras que nenhum vai influenciar o outro, beleza? Então se eu colocar texto aqui, agora somente eu modifico esse aqui, beleza? Vou apertar Ctrl Z e vou mudar só o texto desse aqui, segundo serviço, beleza? Só que a gente tem que mudar algumas coisas aqui. Como vocês conseguem ver, a gente consegue mudar texto muito fácil, tá? Só que a gente também precisa mudar os ícones, as imagens. Então, ó, se eu pegar uma outra imagem aqui que está na minha segunda telinha, segurar ela e arrastar para cima dessa imagem aqui do componente, ele já vai pegar esse ícone e vai colocar esse ícone aqui no Adobe XD, tá? Já com o tamanho desse que a gente tinha utilizado para criar o componente, beleza? Porque se a gente pega, ó, vou pegar a mesma imagem, tá? Se a gente pega essa imagem e solta ao longo do Adobe XD, vocês conseguem ver que ele não vai trazer ela com esse formato do componente, ele vai trazer a imagem no formato total dela, beleza? Então, com o componente a gente já faz essa configuração automaticamente, beleza? Então vamos lá. Com isso entendido, agora a gente vai passar para a última coisa que a gente vai falar sobre o componente, que inclusive é a mais sensacional delas, pelo menos do meu ponto de vista, beleza? Que é sobre animações. Sim, existe uma forma da gente estar utilizando componentes para animar elementos dentro da nossa interface, beleza? De uma forma muito fácil. Se liga só, vamos passar para o segundo exemplo. Como vocês conseguem ver aqui, eu tô com uma segunda prancheta, tá? O qual eu criei uma breve sessão inicial aqui de um website, tá? E agora a gente vai estar utilizando a função de componentes para criar um botão, beleza? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma call to action, beleza? Evolua suas habilidades em front-end. E agora a gente vai criar um botãozinho aqui só para completar essa call to action, beleza? Porque geralmente call to actions, que são blocos de informações voltados para fazer com que o usuário execute alguma ação importante, eles geralmente são compostos por um título, uma breve descrição e um botãozinho de ação, beleza? Então a gente vai criar esse botão agora bem rapidinho, tranquilo? Vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, tá? Posso apertar a tecla R do teclado também para selecionar ela. Vou criar um retângulo aqui, vamos lá. Vou deixar ele sem preenchimento, com uma borda roxa, tá? Vocês já vão entender o porquê. Eu vou colocar aqui, ó, 8333DF, que é um roxinho bacana, e vou aumentar um pouquinho o tamanho da borda. Vamos lá. Vou arredondar ela um pouquinho só para deixar ela mais suave. E agora eu vou alinhar ela com essas informações. Seleciono todas, venho aqui em cima no painel de propriedades, aqui do lado direito, e clico nessa opção aqui, ó, de alinhamento, que ele vai alinhar tudo à esquerda, beleza? Vou colocar o mesmo distanciamento e agora eu só vou colocar um breve texto aqui dentro, tá? Então eu vou colocar algo bem simples, vou colocar clique aqui. Lógico que vocês podem ser mais criativos e estar utilizando qualquer outra mensagem para compor esse elemento, beleza? Não tem problema algum. Vou formatar ela aqui rapidinho, pronto. E agora a gente já tem o nosso botão aqui, beleza? Só que uma coisa importante de vocês entenderem é que hoje em dia é importante que as nossas aplicações elas sejam dinâmicas e interativas, tá? Porque isso faz com que o usuário consiga se sentir mais interessado, tá? São alguns conceitos de UX Design, mas o importante é que vocês tenham isso em mente, beleza? Não vou me prolongar tanto nessa explicação, porque senão vai fugir um pouco do foco da aula, beleza? Então, só para vocês entenderem, a gente vai colocar uma simples animação, tá? Nesse botãozinho aqui, mas que quando isso é aplicado dentro de um projeto, isso faz uma total diferença, beleza? Mesmo que seja uma animação sutil, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse cara, esses dois elementos aqui, selecionou esse botão, torna ele um componente. Ele aqui virou um componente de origem, beleza? Mas a gente não vai estar utilizando esse componente de origem aqui. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai acabar ficando preocupado com essa marcação aqui, verdinha, tá? Para estar identificando qual componente a gente pode modificar e qual a gente não pode, beleza? Então a gente vai pegar esse cara, eu vou trazer ele para cá para fazer a animação primeiro e depois que a animação estiver pronta, a gente vai jogar ele para fora da prancheta. E agora, como que a gente vai fazer para criar a animação? Deixa eu dar um zoom nele aqui, apertando Ctrl 3. Deixa eu tirar de visualização aqui o painel de componente, de padrões de projeto, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma animação muito simples. A gente vai fazer uma animação que, quando o mouse passar por cima, alguma coisa vai acontecer, beleza? E essa coisa a gente vai definir aqui no XD.
tá? Como vocês conseguem ver aqui no painel de propriedades, a gente tem uma seção, ó, de componente, tá? Principal, que é esse componente de origem aqui, e ele tá aqui, ó, no estado padrão. A gente pode criar mais estados. Como assim? O estado é como ele está aparecendo para você aqui na tela, beleza? Então, se eu der um clique aqui nesse mais, ó, de estado padrão, ele vai me permitir adicionar um estado hover. O que é um estado hover? Se eu clicar aqui, ele vai adicionar, beleza? E agora eu posso estar modificando esse cara. O estado hover define um comportamento diferente quando o mouse passa por cima de algum elemento, beleza? E como a gente está aplicando esse hover para esse botão, a animação vai acontecer nesse elemento, beleza? Então agora a gente vai modificar esse estado hover. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui, ó, o título branco, ele vai continuar branco. E agora eu só vou fazer o seguinte, ó, vou dar 2 cliques nesse botão, pronto. Agora eu vou aumentar um pouco o tamanho dele e vou colocar uma cor de preenchimento. Vou colocar a mesma cor da borda, beleza? Então vou clicar aqui em preenchimento, 8333DF, Enter, ele vai colocar aqui, beleza? E vou também aumentar só um pouquinho esse nosso texto, beleza? E deixa eu conferir se ele está centralizado, prontinho. Agora a gente já criou a configuração do estado hover, beleza? Eu vou clicar fora, se eu clicar novamente nele, ó, ainda está selecionado aqui, ó, estado hover, beleza? Aqui no painel de propriedades. Se a gente clicar aqui em cima de estado padrão, ele vai voltar ao que era antes, tranquilo? Então agora a gente já tem esse carinha animado, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou deixar aqui fora da minha prancheta, tá? Porque essa animação vai funcionar para todos os componentes que a gente estiver utilizando que sejam iguais a este. Tranquilo? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui no painel de ativos, trago o meu componente, que foi do botão que eu criei, para cá, e vou deixar ele aqui, ó, no mesmo lugar que estava o anterior. Tranquilo? E agora vamos fazer o seguinte, como que a gente vai ver essa animação? Eu vou clicar 2 vezes na prancheta, tá? Para selecionar ela. E aqui em cima, vocês conseguem ver que a gente tem um botãozinho de play. Se a gente clica nesse botão, ele mostra pra gente uma pré-visualização de como que esse projeto vai ficar, tá? Uma pré-visualização interativa. Então vamos ver agora o que acontece quando a gente passa o mouse por cima desse botão? Exatamente, ó. Ele já tá animado igual a gente criou anteriormente, beleza? E lógico, as animações que vocês podem criar aqui são diversas, tá? Tudo depende da criatividade de vocês e o que vocês desejarem aplicar na interface. Mas eu utilizei esse exemplo bem simplesão, tá? Só para vocês entenderem com facilidade e estarem vendo que realmente não é difícil, é uma coisa muito simples e muito fácil dentro do Adobe XD, tranquilo? Então, meus queridos, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? E tenham entendido direitinho o conteúdo de hoje e espero que vocês também coloquem isso em prática, porque lembrando, se vocês somente ficarem acompanhando sem praticar, vocês não vão aprender realmente a dominar esse software, beleza? O mais importante não é somente que vocês acompanhem aqui as aulas, beleza? Mas sim que vocês pratiquem, tá? Porque, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. E como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou não tenham entendido algo que eu cheguei a mencionar, comenta aqui embaixo, tá? Pra eu dar uma olhadinha nos comentários e ver pra estar ajudando vocês, tranquilo? E, lógico, não esquece de curtir e compartilhar com aqueles seus amigos que também curtem UX Designer e desenvolvimento de aplicações, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, vou estar esperando você na próxima aula e é isso. Um grande abraço no coração de todos vocês e até a próxima!